Olá, turminha! Então, este aqui será o vídeo explicativo para vocês poderem responder a esta atividade, né? A esta prova de literatura. De início, eu preciso que vocês preencham o cabeçalho da prova com o nome completo, certo? O número da caderneta e a data de hoje. Lembrando que as cores das canetas que vocês podem responder a esta atividade é caneta azul ou preta, certo? Não respondam esta atividade com grafite, nem com lápis vermelho, nem com outro tipo de cor sem ser preto ou azul, não. Certinho? Bom, depois de ter preenchido o cabeçalho, passamos para a leitura do texto que vem falando sobre o isolamento social. Este texto ele vem falando sobre dois tipos de isolamento, né? Quais tipos de isolamento são esses vocês saberão no decorrer da leitura deste texto. Bora lá iniciar? Isolamento social. O isolamento social é um comportamento voluntário ou não, que consiste em se afastar do contato com outras pessoas. Na situação atual, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o isolamento social é uma das soluções mais eficazes para evitar seu contágio e proliferação. Assim, a iniciativa de se isolar socialmente até que as chances de contágio diminuam consiste em responsabilidade social. Pode-se dizer que a única vez que o isolamento age de forma positiva, que é este isolamento com a responsabilidade social, né? Continuando. Em circunstâncias normais, o isolamento social, tal como que tem como causa a discriminação, tem apenas consequências negativas. As principais causas de isolamento social estão relacionadas a diversos tipos de preconceito, tais como o étnico, o cultural, o religioso e o econômico. Muitas vezes, as pessoas ou os grupos, que sofrem algum tipo de discriminação podem preferir se isolar da sociedade. Geralmente, as pessoas que mais se isolam socialmente são tímidas, são inseguras e expressam sentimentos de inferioridade, que por algum motivo resultaram de problemas de relacionamento durante a infância ou até mesmo durante a sua própria adolescência. Nesse caso, podemos citar o bullying e o cyberbullying, tipos de preconceito muito praticado entre os adolescentes. Ambos expressam agressões físicas e psíquicas, real ou virtual, em que o indivíduo se sente rejeitado, quer pela aparência, deficiência ou até mesmo pela sua classe social, o que faz com que ele queira se isolar do resto da sociedade. Por esse motivo, os isolados normalmente não têm amigos ou relações mais fortes de confiança. Por outro lado, uma pandemia pode resultar em isolamento, embora neste caso se trate de uma ação necessária que visa o bem comum. A decisão de se manter em casa em situações graves como uma doença de disseminação mundial protege não só a nós próprios, como também o objetivo de impedir que pessoas mais frágeis do que nós sejam afetadas por ela. O isolamento social pode resultar em diversas perturbações de ordem psíquica, aumentando a dificuldade para manter um trabalho ou mesmo sair para fazer compras. As pessoas que têm necessidade de se isolar para evitar a transmissão de doenças estão igualmente sujeitas aos riscos de isolamento. Neste caso, convém buscar alternativas que permitam ultrapassar esse período de não convivência social interagindo com as pessoas, por exemplo, virtualmente. Embora o contato social não seja possível, é uma forma de reduzir o impacto resultante dessa condição.
Questão 1. O isolamento vem para nos mostrar que, com ele, estamos assegurando, de certa forma, a nossa saúde. Porém, podemos admitir que se isolar não é nada agradável. Não poder sair de casa para encontrar os amigos, para ir à escola ou até mesmo para ir na casa de familiares e conhecidos chega a se tornar inadmissível, mas compreensível. De acordo com o texto lido acima, o isolamento social pode nos afetar em diversos fatores, nos causando inúmeros processos de mudanças no comportamento. Agora, descreva nas linhas abaixo como vem sendo o seu isolamento social. Como é que está sendo o seu isolamento social durante esta pandemia? Você vai relatar tudo isso nessas linhas que estão aí na próxima folha, viu? Na próxima página. Segunda questão. De acordo com o texto, quais são os tipos de isolamento e o que leva o ser humano a se isolar? Certo? Vocês vão voltar lá no texto, né? Se preciso for dar uma outra lida, certo? E ver aonde está a resposta que se encaixa nessa segunda questão. Questão 3. Após a leitura dos fragmentos abaixo, retirados do texto, reflita e, em seguida, desenvolva a diferenciação que há entre elas. Vocês vão ler o quadrinho azul, o quadrinho amarelo e ver qual a diferença que há entre os dois textos, entre os dois fragmentos do texto. No quadrinho azul vem dizendo o seguinte: na situação atual, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o isolamento social é uma das soluções mais eficazes para evitar seu contágio e proliferação. Assim, a iniciativa de se isolar socialmente, até que as chances de contágio diminuam, consiste em responsabilidade social. Passando agora para o quadrinho amarelo, vem escrito o seguinte: nesse caso, podemos citar o bullying e o cyberbullying, tipos de preconceito muito praticado entre os adolescentes. Ambos expressam agressões físicas e psíquicas, real ou virtual, respectivamente, em que o indivíduo se sente rejeitado, quer pela aparência, deficiência ou classe social, o que faz com que ele queira se isolar do resto da sociedade. Nessa questão vocês vão explicar nas linhas abaixo a diferença que há entre a situação do quadrinho azul, certo? E entre o quadrinho amarelo. Eu quero saber qual a diferença que há entre esses dois aspectos. Passando para a questão 4. Com suas palavras, o que vem a ser o isolamento com responsabilidade social. Lá no texto vem falando sobre o tipo de isolamento com responsabilidade social, certo? Deem uma olhadinha no texto, leiam novamente, reflitam, interpretem com cuidado e respondam a esta questão, né? Com suas palavras. Questão 5. Por qual motivo é que no texto algumas palavras vêm em negrito? Ou seja, por que é que elas vêm destacadas? A gente debateu bastante sobre isso nas últimas aulas, né? Sobre palavras que vêm sendo destacadas, vêm sendo em negrito. Por qual motivo é que elas estão em negritos? Por qual motivo é que elas estão destacadas? Por qual motivo será? Questão 6. As lendas indígenas são narrativas fantásticas repletas de mistério sobrenatural. Tendo isso como base, descreva abaixo as funções que estão interligadas a elas. Quais são as funções do gênero lenda? Quais são as funções, respectivamente, do gênero lenda indígena? Vocês vão dar uma pesquisadazinha lá no livro, no capítulo do gênero lenda, que lá vocês vão encontrar, quer queira, quer não, a resposta desta questão, certo?
Questão 7. Nessa questão 7, eu já quero deixar de antemão para vocês que houve um equívoco na hora da digitação dela, certo? No final da questão eu peço para que vocês marquem a sequência em que ficará as suas respostas. Porém, essa parte da sequência que estaria correta ou não, ela não está nessa questão. Portanto, vocês só irão marcar, informar se a afirmativa é verdadeira ou falsa, certo? Bora lá, questão 7. De acordo com as lendas tradicionais mais estudadas, marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações a seguir. E logo após, marque a sequência correta. Ou seja, essa sequência correta ela não existirá logo abaixo para ser marcada. Sobre o negrinho do pastoreio, é correto afirmar que, cuja história vem dizendo que ele vive cavalgando pelos pastos e ajudando as pessoas a encontrarem objetos perdidos desde que lhe acendam uma vela. Verdadeiro ou falso? Sobre o boto, é correto afirmar que o personagem é muito comum na Paraíba e que se transforma em um belo rapaz. É verdadeiro ou é falso? Sobre a comadre Florzinha, seu espírito ficou perdido na mata e com o tempo passou a aterrorizar aldeias e fazendas de uma determinada região. O Curupira, dentes verdes, cabelo vermelho e o corpo coberto de pelos, o Curupira é um ser maravilhoso que vive pelas florestas e tem o tamanho de uma criança. Sobre a mula sem cabeça, é uma mulher que se transforma em mula, tem suas patas viradas para trás para enganar os caçadores maldosos. Verdadeiro ou falso? Sobre o Saci, é um curumim endiabrado que perdeu uma de suas pernas em uma luta de capoeira. E a Yara é um personagem que possui o canto da morte, atraindo os homens pelo seu belo cantar. Então, nessa questão 7, vocês vão informar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas, certo? Questão 8. Os tipos textuais são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. Existem, basicamente, 6 tipos textuais. Abaixo, cite-os e os defina. Nesses retângulozinhos, vocês vão colocar quais são esses tipos textuais, certo? E nas linhas ao lado de cada retângulo, vocês vão falar sobre o tipo textual que você colocou dentro do retângulo. Tudo isso tem no livro, certo? No capítulo do gênero lenda, vocês vão lá dar uma pesquisada, tudo mais, que encontrarão, certo? Passando para a questão 9. Veja e leia abaixo e em seguida responda ao que se pede. Na imagem vem dizendo o seguinte: se um cheiro no zóio já é bom, avalie aí o cheiro no cangote. Alternativa A. A imagem ao lado possui uma escrita seguido de uma linguagem bastante peculiar de uma determinada região. Ao seu ver, a imagem possui uma linguagem com valor e expressão denotativa ou conotativa. Em seguida, explique o porquê. Você vai marcar, para afirmar se ela é uma linguagem conotativa ou denotativa. Em seguida, você vai explicar o porquê que você acha que ela é conotativa ou denotativa, certo? Alternativa B. Lembre-se de que nenhuma maneira de falar é feia ou bonita, melhor ou pior, pobre ou rica. Todos os sotaques são valiosos e expressivamente ricos. Levando em consideração a nossa gramática, ou seja, a nossa norma culta, reescreva a mensagem que vem descrita na imagem acima. Você vai reescrever da forma, como podemos dizer, gramatical, na norma culta, aqui embaixo nessas linhas. Vocês vão reescrever essa mensagenzinha aqui do quadrado,
certo? Questão 10. Sobre linguagem figurada, abaixo, fale sobre a figura de linguagem a qual você abordou em seu seminário, explicando-a e dando exemplo. Nesse retângulozinho aí que está de lado, vocês vão colocar a figura de linguagem que vocês apresentaram no trabalho, naquele vídeo que vocês me enviaram, certo? E nas linhas vocês vão conceituar, ou seja, vocês vão dizer o que é que ela se refere, a que ela se refere, e dando exemplos, certo? Então, no mais, é só isso, a nossa provinha de literatura, certo? Qualquer dúvida, vocês me procurem no privado, se surgir alguma dúvida, certo? Não venham me perguntar nada que já está aqui esclarecido no videozinho, não. Eu vou esperar o retorno dessa prova até as 7 horas da noite, certo? De hoje, até as 7 horas da noite. Vocês vão me enviar o retorno desta atividade. De qual forma? Eu quero fotos, certo? Bem próximas, que dê para mim visualizar as suas respostas, certo? Vocês vão tirar fotos bem próximas das respostas e me enviar no privado. As fotos eu quero no privado, não envie no grupo não, que é para mim poder ter um controle melhor, certo? No mais, tenham um bom dia de estudos, certo? Qualquer coisa, estou por aqui. Um forte abraço em todos.